Então, o tema da aula de hoje, como eu comentei, é BRCA, e vocês vão ver ao longo da discussão que a gente não vai focar apenas em BRCA, a gente vai também se aprofundar um pouco no tema, né, das vias de reparo de recombinação homóloga. Então, eu confesso que essa é uma área que está muito desenvolvida, principalmente na parte de tumores de ovário, mama também, e em GI e GU, que são as áreas que eu faço, a gente está caminhando, então certamente eu, pessoalmente, vou aprender bastante aqui com a Karina, com a Débora e com o Juliano. Então, vamos seguir. Esse é o primeiro caso, é um caso da doutora Juliana, é uma paciente de 55 anos de idade, tem uma filha hipertensa, obesa, já tendo feito uma cirurgia para essa obesidade, não tinha histórico de tabagismo nem de etilismo, e de histórico familiar relevante, a mãe teve câncer de ovário aos 64 anos de idade. Ela veio com uma massa pélvica que foi identificada através de um ultrassom após uma queixa de um desconforto abdominal. Essa massa pélvica, lá em 2012, a biópsia confirmou um adenocarcinoma, uma neoplasia com padrão sólido, e a imunohistoquímica sugeriu o sítio primário em ovário, com um tipo histológico seroso de alto grau. À época, o marcador é bem elevado, 7.159. Aqui vocês podem ver a imagem. Essa, desculpa, é uma imagem antiga, a gente não tem fotos de mais detalhes, mas aqui vocês têm uma noção da extensão da doença pélvica que essa paciente se apresentava aí em 2012, 2013. E aí vem a primeira informação. Ju, o que, que você pode falar em termos de conduta para essa paciente com essa massa pélvica? Na verdade, hoje em dia é muito importante a multidisciplinaridade no tratamento do câncer de ovário, né? Então, em geral, esses casos, rotineiramente, a gente leva para nossas reuniões multidisciplinares para poder discutir conduta. Porque um dos primeiros pontos que a gente precisa saber aqui, será que vale a pena a gente fazer uma cirurgia upfront? É possível? Ou vale mais a pena a gente começar com uma quimioterapia neoadjuvante, nesses casos de doença muito extensa? Porque sempre o ideal é você colocar na mesa o cirurgião o ginecológico. Hoje em dia a gente tem bastante estudo para estabelecer que é importante você considerar uma cirurgia pronta sempre que possível, mas desde que você consiga fazer uma cirurgia R0, uma cirurgia completa. Se isso não for possível, se o cirurgião achar que realmente isso não é factível, o ideal, muitas vezes, é você iniciar realmente com uma quimioterapia neoadjuvante. Então, foi isso que foi feito. Essa paciente foi levada para o board para a gente discutir o que valia a pena se começava com uma cirurgia ou com uma quimioterapia, e realmente o colega cirurgião sugeriu iniciar com uma quimioterapia neoadjuvante. Perfeito. Então é isso, uma lesão muito grande, né? Ficando na dúvida da ressecabilidade, se seria uma ressecção completa ou não. Então, encaminhou para a neoadjuvância, e essa paciente foi submetida a tratamento com carboplatina e Taxol, no esquema habitual, com tolerância habitual, e aí fez 6 ciclos, né, Ju? Na verdade, esse é um esquema que a gente usa muito mais hoje. Naquela época, discutia-se essa questão do esquema dose densa, né? Com carbotaxol semanal, dose densa, o esquema é o esquema mais agressivo, de uma certa forma, em termos de toxicidade, porque você faz o taxol semanalmente, você não tem intervalos, né? Então, é comum ter mielotoxicidade, principalmente, mas hoje em dia, com os dados de estudos recentes, né, principalmente, isso aí foi baseado no estudo asiático, a gente tem um estudo oriental, né? A gente tem um estudo agora ocidental que mostrou que a gente pode manter carbotaxol a cada 3 semanas, que volta a ser o padrão. Então, basicamente, hoje em dia, o que a gente faria diferente, provavelmente essa paciente seria submetida simplesmente a carbotaxol a cada 3 semanas. Para Naquela época, crescimento. era já rotina a gente utilizar o esquema dose densa. E uma outra coisa também que a gente faz hoje em dia, que nessa época ainda não fazia, né, porque isso foi em 2012, rotineiramente a gente já faz uma checagem com relação à mutação do BRCA. Hoje em dia discute HRD, né, recomendação homóloga. Então, tudo isso a gente vai discutir um pouquinho mais na sequência. Mas isso também não era feito naquela época, faz bastante tempo, mas hoje em dia é uma rotina. Nessa fase já, a gente já faz esse tipo de checagem para as pacientes, porque a gente vai discutir na sequência qual que é a importância disso. Legal. Então, o paciente fez 6 ciclos e na cirurgia mostrou um sadiamento patológico, um PT1CN0. Então,
tendo em vista o volume inicial, percebe-se que realmente teve uma resposta muito boa, né, Ju? Sim, sim, ela teve uma excelente resposta com quimioterapia baseada em platina. Idealmente, a gente faz 3 ciclos de químio, segue com a cirurgia, depois mais 3 ciclos. Essa paciente, eu não lembro exatamente qual detalhe, mas por algum motivo o cirurgião optou por completar aí os 6 ciclos de quimioterapia. Era bastante doença, eu acho que ele achou que a gente poderia ter um pouco mais de resposta, poderia facilitar a cirurgia. Lembrando que esse ponto é um tópico bem controverso ainda, principalmente nessa época do Covid, teve muitos pacientes que acabou se optando fazer os 6 ciclos de quimioterapia, né? Essa logística foi um pouco impactada, mas a gente não tem estudos para embasar isso, tem estudos ainda em andamento para avaliar se a gente poderia fazer os 6 ciclos, se poderia ser tão bom quanto fazer cirurgia de intervalo, né? Mas, idealmente, hoje em dia, a gente já faz a cirurgia chamada cirurgia de intervalo, após 3 ciclos de quimioterapia. Perfeito. Então, terminou que essa paciente, por conta de tudo isso, fez os 6 ciclos, operou com uma excelente resposta, ficou em acompanhamento irregular, né? A cirurgia foi em junho de 2013 e 6 anos depois, portanto, a paciente retorna com essa imagem aí no PET-CT, né? Uma lesão isolada, hipercapitante, que foi biopsiada e confirmou uma recidiva do carcinoma seroso papilífero de alto grau. Neste momento, já em 2019, né, Ju, acredito que já tinha se avançado muito nesse campo de pesquisa de BRCA, e aí a Juliana Sim. pediu painel, né, de câncer mama-ovário e veio esse achado. Depois, Ju, eu vou voltar para você para perguntar em que momento da doença de ovário, quais são as recomendações, né, para você pesquisar o BRCA, se é na doença localmente avançada, se é na doença metastática, tanto faz você fazer a biópsia do sítio primário ou da metástase, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Antes eu vou chamar a Karina para ela fazer uma revisão e aprofundar um pouquinho no tema aí de BRCA e de alterações no HRD. Karina, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente de novo. Então, eu queria iniciar hoje a nossa discussão, a parte molecular, só fazendo, para quem não está super familiarizado com a área de teste genômico ou genético em câncer, fazer essa distinção sobre teste germinativo versus teste somático, né? Por que é importante a gente falar disso? Porque a maioria das vezes, nas sessões anteriores que a gente teve aqui, a gente sempre foca na parte somática, que são mutações ou aberrações genômicas que são pertencentes ao tumor, né? Então, a gente tem um tecido tumoral que a gente faz um teste extraindo o DNA desse tecido. Então, a diferença aqui, nos casos que a gente vai discutir hoje, e já que a gente está falando de BRCA1 e 2 e outros genes de reparo de DNA, aqui é muito importante fazer essa distinção, porque nos dois lados do teste é importante detectar essas mutações e, independente do teste ser germline ou ser somático, a gente pode tomar decisões sobre como tratar esses pacientes, usando, por exemplo, entre outras drogas, mas principalmente inibidores de PARP, que a gente vai discutir aqui hoje. Então, a mutação germinativa é aquela que você não precisa de uma biópsia do tumor, a gente está falando de mutações que vêm do DNA do paciente, né? Então, tudo que você precisa para fazer um teste germinativo é de uma amostra sanguínea do paciente. Então, tecnicamente, todas as células do paciente vão apresentar aquele tipo de mutação ou de aberração genética. Já a mutação somática é aquela que está presente apenas no tecido tumoral. Então, tem duas maneiras de detectar a mutação somática. Uma é através de uma biópsia de tecido mesmo, e a outra é através que hoje isso está sendo muito mais desenvolvido, e às vezes existe uma confusão entre quando a gente fala de biópsia líquida. Então, a biópsia líquida é usada para fazer teste somático, mas nesse caso, em vez de usar as células do sangue, a gente usa plasma. Então, o que a gente usa no plasma? O DNA circulante tumoral. Então, essas células tumorais, conforme elas vão morrendo, elas vão soltando esse DNA tumoral circulante e a gente consegue captar esse DNA circulante no plasma. Então, também, apesar de você usar
também apenas uma amostra de sangue para fazer o teste de a biópsia líquida, você está usando plasma, extraindo esse DNA circulante que está aí. Então, eu queria fazer essa distinção aqui. Então, próximo slide. Então, quais são os mecanismos de reparo de DNA ou DDR pathways que a gente vai falar hoje, né? Aqui eu listei esses 6 mecanismos de reparo de DNA. Então, a diferença entre eles é baseada no tipo de damage, né? No tipo de dano que esse DNA está sofrendo. Então, existem diferentes nomes e diferentes mecanismos dependendo do que a gente está vendo. Então, tem mais detalhes sobre isso no próximo slide. Então, aqui é uma visão mais completa dessas vias que eu listei no slide anterior. Então, aqui à esquerda você tem o tipo de dano do DNA. Então, você tem os single strand breaks, double strand breaks, que é o que a gente mais vê, e a gente vai ver hoje aqui nesses casos que a gente vai ver aqui. E aqui no Signaling Pathways, nessa coluna, você vai ver os genes ou as vias de ativação que estão envolvidas aí. E aqui nós temos uma lista que vai além do que está esse slide só ilustrativo, mas existem outros genes de reparo de DNA. Mas aqui esse slide é para fazer uma distinção entre o tipo de dano do DNA e quais são os genes e as vias envolvidas. Então, isso. Aí, hoje a gente vai falar bastante de PARP, de inibidores de PARP. Então, trazendo aqui a racionalidade para usar inibidores de PARP, vem da letalidade sintética. O que é a letalidade sintética? A letalidade sintética é um evento que ela precisa, para ela acontecer, precisa de 2 eventos acontecendo ali naquele meio. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na figurinha da esquerda, se você tiver um gene de reparo de DNA, aqui está ilustrado como o BRCA, intacto, você vai ter essa via intacta de reparo de DNA. Se você tiver apenas uma mutação em um desses genes dessa via, não necessariamente você vai ter morte celular. Mas, quando você tem 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo, que é uma mutação num gene de reparo de DNA, que pode ser o BRCA ou qualquer outro, e um inibidor de PARP, como o olaparib, nessa via você tem a morte celular aí. Então, essa é a racionalidade da letalidade sintética e do uso do PARP. Então, de novo, o BRCA1 e 2 não são os 2 únicos genes. Eu listei aqui outros genes que são comuns. Um dos nossos pacientes do caso que a gente vai ver hoje também tem uma mutação no PALB2. E, de novo, só enfatizando que não são somente mutações germinativas ou alterações germinativas que são importantes aqui. Mutações somáticas também são importantes para tomar a decisão sobre o uso desses agentes, principalmente inibidores de PARP, para pacientes, principalmente em ovário e mama. E aí, um outro marcador que é importante, principalmente em casos de ovário, o marcador não é um status, né, que é a deficiência em recombinação homóloga, ou HDR. Então, a HDR é um pouquinho mais complexa do que só quando a gente olha para as mutações desses genes de reparo de DNA. Aliás, elas são quase que mutuamente exclusivas. A HDR ela é causada não somente pela essa instabilidade ali, né, nessas vias de reparo de DNA, ela é causada não somente pelas mutações em si, nos genes de reparo de DNA, mas também por outros eventos como a metilação de promotores ou eventos que vão, o que a gente chama de genome-wide, né, que atravessam o genoma inteiro, como quebras cromossômicas ou duplicações cromossômicas. Então, eu trouxe como exemplo aqui um teste de HRD. O que vocês estão vendo aqui na tela do lado direito é o teste da Myriad. E esse teste, o que a Myriad usa para fazer a determinação do status de HRD é mutações no BRCA1 e 2 e essa instabilidade genômica, genome-wide estabilidade genômica, que é perda de heterozigose, esse telomeric allelic imbalance, eu não sei se tem tradução para isso em português, e essas transições em larga escala nos cromossomos. Baseado nisso, o teste vai reportar um status de HRD proficiente ou HRD HDR, que é deficiente. Então, uma coisa importante para falar aqui, que eu acho que mesmo para mim, porque para quem não me conhece, a minha função é fazer esses testes, né? Criar esses testes dentro do laboratório. A gente fala muito disso. O que a gente inclui no teste? O que a gente inclui no painel genômico? No quesito HRD,
não existe consenso em como, aqui nos Estados Unidos, tá? Estou falando aqui nos Estados Unidos, não existe muito consenso em como fazer, ter um score, né? Então, essa área é muito cinza, não tem preto ou branco. O teste da Myriad, que é esse que eu estou apresentando aqui, ele tem aprovação do FDA, mas também o teste da Foundation, que é um teste somático, ele tem aprovação do FDA. Mas a Foundation, por exemplo, eles consideram HRD pacientes que têm ou mutações nesses genes de reparo ou perda de heterozigosidade através do genoma. Ou seja, é diferente do que a Myriad faz. Então, eu acho que a mensagem que eu estou querendo passar aqui é a seguinte: quando a gente pensa em quando utilizar, como utilizar essa informação sobre esses testes, eles são importantes, mas a falta de consenso meio que complica um pouco essa situação. E eu acho que ainda a gente tem muito que aprender e o que crescer utilizando esse tipo de teste, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas talvez vocês possam comentar aí no Brasil como isso é determinado ou feito. Karina, eu sempre gosto de falar que tem duas formas de você avaliar, né, essas alterações, né? Uma é usando o painel, pesquisando as mutações, o que eu sempre gosto de falar, e eu até vi uma apresentação bem interessante da ESMO desse ano, que você vai pesquisar a causa, que vai ser ali a mutação do BRCA1, 2, PALB e outras que você comentou. E esse teste que você falou, o Miríade, por exemplo, você vai ver a consequência, Uhum. né? Que vai ser a estabilidade genômica. Acho que assim fica bem fácil da gente entender que são testes que focam, né, pontos diferentes de uma mesma via, correto? São, mas ainda, por exemplo, eu estava vendo esses dias até, eu estava vendo um paper de um grupo coreano, eu acho que era, e nem é um paper antigo, um paper de 2020, e que eles estavam tentando olhar efeito de PARP em pacientes com HDR, ou HRD. Então, aí eu fui olhar especificamente o que eles tinham feito e quais pacientes eles estavam considerando deficientes nessa via. E simplesmente eles usaram um painel genômico bem grande, de mais de 500 genes, e se o paciente tivesse qualquer mutação em genes de DNA de reparo, eles estavam chamando de deficiente. Então, quando eu falo tem essa coisa de como você determina se o paciente é deficiente ou não nessa via, eu acho que essa falta de consenso é que é difícil de. O teste da Myriad faz as coisas um pouquinho mais claras e a gente podia utilizar esse teste nessa sua definição que você fez, mas eu ainda sinto muita variação entre como as pessoas estão usando essa informação ou determinando nos painéis, né? Porque às vezes você fala, é um painel enorme, se a gente olhar tudo aqui e fazer um score, a gente vai conseguir determinar. Não sei, eu acho que ainda a aceitação aqui para reimbursement, porque eu tenho que lidar com isso bastante também, né? Quando você vem com um teste e tenta vender esse teste, como você determina e aplicação clínica, começa a ficar um pouco complicada quando a gente usa HRD. Eu concordo muito. Ju, pode falar. Não, é que não, realmente a gente tem algumas diferenças entre ovário e mama, por exemplo, nesse cenário, né? O que está acontecendo com o câncer de ovário? Até porque o câncer de ovário, talvez, que a gente tem menos opções terapêuticas em relação à mama, acabou que avançou bastante nesse cenário. Então, o que a gente tem aqui hoje? Basicamente, tem estudos que avaliaram exatamente isso que a Karina está falando, né? Então, eles pegaram, por exemplo, mutações em genes da via de recombinação homóloga e viram se a gente conseguiria utilizar essas mutações para usar e ver o benefício de inibidor de PARP. E eles chegaram a conclusões que essas mutações são relativamente raras e não poderia condizer com 50% de pacientes com câncer de ovário que se beneficiam de inibidor de PARP. Não fazia muito sentido isso. E aí foi aí que eles começaram a ver essa questão de ver a consequência, né, de eventuais alterações genômicas, né, associadas aí a essa via de essa deficiência de recombinação homóloga. E aí que surgiu, né, testes como Myriad My Choice e outros testes que estão tentando fazer essa avaliação, que, mais uma vez, não são testes perfeitos ainda. A gente ainda sabe que tem pacientes que se beneficiam dos inibidores de PARP, mesmo sem essas alterações, né, esse teste do Myriad positivo, né? Mesmo sem essas alterações, esse teste positivo, tem pacientes que se beneficiam.
Então, aonde nós estamos hoje? A gente ainda está à procura de testes mais perfeitos. A gente sabe que simplesmente uma mutação de um gene, fora o BRCA, que, claro, a mutação do BRCA condiz com o maior benefício que a gente teria com o inibidor de PARP no cenário de câncer de ovário, tá? Exceto a mutação do BRCA, as outras mutações associadas aí ao câncer de ovário, a gente não tem realmente uma associação tão grande entre. Se tem essa mutação, a gente vai ter o benefício do inibidor de PARP, principalmente porque o número de mutações são pequenas, quando a gente compara com 50% de pacientes que se beneficiam. Então, basicamente, a gente está à procura de melhores testes para avaliar essa questão, né, como o Myriad My Choice, outros estudos, acho que outros testes eventualmente poderiam ser melhores, qual seria a pontuação que a gente precisaria, né, o ideal, e o que a gente tem ainda vale a pena a gente fazer, basicamente o que a gente faz hoje? A gente faz mutação de BRCA, o que a gente tem mais facilidade de fazer aqui no Brasil. O teste é parecido com o do Myriad, a gente tem o teste da DASA, que o AstraZeneca é um laboratório que tem fornecido para os pacientes com câncer de ovário, que preenche os critérios hoje em dia aqui. Então, a gente também consegue fazer esse teste aqui. E a gente acaba tentando fazer os dois testes simultaneamente para a gente ver se o paciente vai ter uma programação terapêutica, se eventualmente a gente vai utilizar inibidor de PARP para esses pacientes. Mas existem muitas coisas ainda a ser discutidas nesse ponto. E a questão do HRD com esses testes, hoje em dia, para câncer de ovário, a gente recomenda fazer inicialmente. Se você já tem a paciente com doença recorrente, como a gente vai discutir agora nessa minha paciente, a gente não tem mais benefício. A gente vale a pena checar o BRCA, mas a gente não tem mais o benefício, porque essas pacientes têm benefício de uso de inibidor de PARP independente de ARD nesse cenário de platino recorrência, de platino sensível, doença recorrente platino sensível. Tá? Então, se vai fazer o teste de HRD, passa no cenário inicial, no tratamento inicial, não na recorrência. Aí, basicamente, a gente já vai discutir um outro cenário de benefício de inibidor de PARP. E aí, o único exame que vale a pena fazer, por exemplo, a minha paciente, seria mutação de BRCA mesmo. Ela foi testada na doença recorrente. Então, nesse caso, a gente faz teste só do BRCA. Vamos nos aprofundar ao longo da discussão. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre os testes, em que momentos. Eu acho que a Débora tinha algum comentário para fazer. Só colocando, acho que um resumo para quem está assistindo, né? Reflete as discussões da Karina, da Ju, refletem a complexidade mesmo dessas ferramentas, dessas calculadoras, que você tem uma série de grandes empresas que fazem esses testes com resultados que não são totalmente equivalentes um com o outro, e de fato você não tem um consenso de um corte de score para usar na prática clínica. Em câncer de mama, isso está muito longe da realidade. Hoje nós temos estudos que mostram, por exemplo, como um que eu vou exemplificar, que, por exemplo, alterações epigenéticas, esses scores de recombinação homóloga não predizem benefício, por exemplo, agentes alquilantes como os platinantes, por exemplo. Também acho que vale a pena mencionar que esses scores eles podem mudar ao longo do tempo, principalmente, né, quando você não tem essa mutação germinativa forte, que a gente está falando de BRCA1, BRCA2, PALB2, muitas vezes as alterações, as mutações de resistência, as alterações que aquele tumor vai tendo, pode ser que isso reverta esse score de deficiência de reparo de recombinação homóloga. Então, é muito, muito complexo. Em mama, de maneira alguma se está pronto para usar um score como esse na prática clínica. Muitos estudos, mas vários deles não conseguido identificar, estudos na doença metastática como TNT, na doença localizada como Gepard-Sixto, não conseguindo usar esses scores para predizer benefício de uso de platinantes ou inibidores de PARP, mesmo prognóstico pós-uso dessas medicações. Perfeito. E só para endossar, Débora, em GI e GU, né, que são as áreas que eu faço também, a gente está assim, engatinhando perto aí de ovário. Acho que só em ovário, provavelmente, que se usa esses scores, né? Eu acredito. Só. GI e GU também não, de forma semelhante à mama. O FDA só aprovou a Foundation, a parte do HRD para ovário mesmo. E que a gente vê algum benefício a princípio, né? Os estudos hoje em dia, eles são bem claros, eles fazem essa divisão. A gente vai mostrar alguns slides que mostram esses estudos.
Eles dividem pacientes com mutação de BRCA, pacientes com recombinação homóloga positiva e pacientes proficientes de recombinação homóloga, né? E aí eles conseguem fazer essa análise de quem se beneficia, o quanto se beneficia cada um desses pacientes, né? Isso realmente é bem interessante. Mas a gente tem que levar em consideração que ainda não está no perfeito. Mesmo dentro de câncer de ovário, a gente ainda está procurando um exame que poderia realmente ser melhor, né? Nessa área. Perfeito. Karina, vamos lá finalizar os teus apontamentos. Então, só para finalizar, uma coisa para se dizer, eu acho que todo mundo concorda, né, que precisa de muito mais a harmonização nesses testes, né, eles precisam evoluir muito mais. Mas uma das maiores vantagens é que você consegue selecionar, e é do slide anterior, mas você consegue selecionar mais pacientes mesmo, né? Se você usa mais de um marcador, que não seja só o BRC 1 e 2, mas você tiver um teste confiável para HRD, você consegue, pelo menos, identificar pacientes que poderiam se beneficiar, mas a Juliana vai falar bem mais de dados e até os respondedores sem nenhuma dessas alterações que a gente vê em ovário. Próximo slide. Esse slide eu coloquei mais, a gente está meio aqui passando do tempo, mas eu coloquei mais para falar da resistência à platina. Obviamente é um tópico grande, né, para se falar de câncer de ovário, mas que clinicamente a gente mede um tumor a um paciente como resistente à platina baseado se houve ou não recaída durante a quimioterapia e quando aconteceu essa quimioterapia. Então, o paciente é considerado sensível à platina se ele não teve recaída dentro de 6 meses do tratamento quimioterápico, né? Agora, molecularmente, a resistência à platina poderia ser refletida por um teste mais acurado, né? Claro que você pode medir de novo e ver se existem mutações que foram adquiridas mesmo que você teve lá na frente, ou no início do tratamento você teve uma germline no BRCA ou em outro gene, mas outras mutações apareceram, porque essa sensitividade à platina também é determinada por esses genes de reparo e às vezes essas vias elas são reparadas, né? Então, se acontece a reparação dessas vias, às vezes esses tumores podem se tornar resistentes. Mas como a gente já falou, a gente ainda precisa de testes melhores para poder usar isso. Eu acho que para medir a resistência à platina, a gente tem muito que caminhar ainda molecularmente. Perfeito. Então vamos seguir. Então, essa paciente tinha, lembrando, uma recidiva isolada, pequena, e aqui talvez por interesse do tempo, Ju, eu vou pular um pouquinho essa questão, se existe um papel de citorredução, enfim, não sei se você quer comentar Basicamente, só brevemente. para comentar, a gente discute isso com frequência no cenário de doença recorrente platinocensível, o papel da citorredução, e basicamente é o que a gente tem dos dados hoje, apesar de ser um pouco controversos. Se a paciente pode ser otimamente operada, se a gente consegue fazer uma citorredução ótima, isso é considerado sim pelos cirurgiões, né? Então, a paciente com uma doença em pequena monta, ela foi para a citorredução secundária e foi considerada uma cirurgia ótima, né? Ela teve realmente uma Perfeito. pouca doença. E aí vem a discussão, né? Ok, fez a citorredução para esse volume de doença que era pequeno, e haveria aí algum papel aí para um tratamento de manutenção, né? Terminou que essa paciente fez a doxorubicina pegilada com a carboplatina, fez 6 ciclos, já estamos falando aqui de final de 19 até abril de 20. E aí aqui talvez, Juliana, você possa aprofundar um pouquinho mais em que momento, tá, da doença ovariana você tem, aqui tem naturalmente alteração do BRCA ou de alguma via aí do reparo de recombinação homóloga do DNA. Em que momento você associa o inibidor de PARP? A gente tem estudos, então, no caso de câncer de ovário, para a gente fazer um tratamento de manutenção com inibidor de PARP no cenário inicial, no primeiro tratamento. Então, basicamente, câncer de ovário ele se baseia na resposta platina. Se você tem uma boa resposta platina, a gente vai considerar o uso de inibidor de PARP, que é onde tem as aprovações, né? A gente tem estudos também no cenário de platino resistente, com mutação de BRCA, por exemplo, que mostra também uma taxa de resposta até razoável, mas a aprovação aqui no Brasil que a gente tem é realmente nesse cenário de platino sensível. E aí, o que acontece? A gente tem estudos tanto no tratamento inicial, que basicamente o paciente faz a cirurgia, faz o primeiro esquema com quimioterapia, baseado em platina,
teve uma resposta, ou seja, o paciente não progrediu, basicamente, porque às vezes o paciente nem tem doença, né? Não progrediu, a gente vai discutir tratamento de manutenção. Se você tem uma recorrência com a minha paciente, que o paciente não usou inibidor de PARP inicialmente, a gente também pode discutir o uso de inibidor de PARP nesse cenário. Né? Então, são 2 cenários possíveis. Basicamente, cenário inicial, a gente vai discutir os estudos agora na sequência, mas basicamente, cenário inicial, paciente com mutação de BRCA, em algum momento ela tem que ser submetida a inibidor de PARP. Hoje em dia, isso é triste quando o paciente não tem condições, isso é uma realidade no Brasil, porque tem muitos pacientes que é no sistema público. Tem pacientes que, como essa minha paciente, por exemplo, que acabou não utilizando inibidor de PARP até o momento, porque o convênio não liberou, porque a gente tem aprovação pela Anvisa, mas a gente não está no rol da ANS, a gente tem esse problema aqui, Karina. E a gente tem o tal do rol da ANS que não libera medicações orais, tem basicamente são 2 vias, né? Tem primeiro a aprovação da nossa agência regulatória, e depois ela tem que passar por esse rol. E aí, como não está no rol, a paciente não recebe, não consegue pelo convênio, e essa paciente particularmente não quis judicializar e tudo mais, tem uma questão financeira aí associada, e basicamente ela não está usando, o que realmente é um problema para uma paciente que teria um benefício absurdo. Como a gente pode ver, por exemplo, agora a gente vai discutir um pouquinho os estudos. Solo 1 foi o estudo que avaliou um tratamento inicial, que não seria dessa paciente, tá? Seria para paciente que fez tratamento inicial, tomou a quimioterapia baseada em platina, não progrediu, tem mutação do BRCA, Solo 1 utilizou em pacientes com mutação de BRCA, e mostrou esse enorme benefício. A gente está falando aqui do hazard ratio de 0,30, né? Realmente um benefício muito grande de redução de risco de recorrência, de progressão. Ju, Então, quando você fala inicial, é metastático sensível à platina, é isso? basicamente, não, aí é paciente que estadio 3 ou 4, que fez a cirurgia inicial e foi para Tá, quimioterapia. perfeito. Adjuvante, Então entre aqui, aspas, né? Uma que a gente chama de primeira linha, o ovário manutenção. funciona um Tá pouquinho bom. diferente, né? Então, fez o primeiro tratamento. Essa paciente lá atrás, quando fez carbitaxol, ela, se fosse hoje, ela teria indicação de utilizar inibidor de PARP. Então, a gente tem 3 cenários, que tem uma certa complexidade. Cenário BRCA mutado, cenário de paciente com deficiência de recombinação homóloga e cenário de paciente com proficiência de recombinação homóloga. Quando a gente consegue fazer o teste de deficiência de recombinação homóloga, que hoje em dia a gente teria essa opção de fazer gratuitamente, você consegue ter essas 2 informações. Paciente com mutação de BRCA tem que receber inibidor de PARP de manutenção. Pacientes com deficiência de recombinação homóloga, a gente vai ver nos estudos na sequência, também tem benefício. Vamos passar aqui. Estudo Paola 1, por exemplo, um estudo que também tem aprovação no Brasil, olaparib associado ao bevacizumab. Então, o que a gente vê aqui? Paciente com mutação de BRCA, a gente tem aí um benefício claro, hazard ratio 0,31. Paciente com deficiência de recombinação homóloga, sem a mutação do BRCA, esse estudo, só para lembrar, o Paola 1, ele avaliou bevacizumab com ou sem olaparib, tá? Então, a gente tem um benefício claro também, paciente com deficiência de recombinação homóloga, ele é um pouquinho menor, mas ele tem também um claro benefício. E naquelas pacientes proficientes de recombinação homóloga, realmente o olaparib não demonstrou benefício, tá? A gente tem benefício de uso de bevacizumab, em termos de sobrevida livre de progressão, mas o olaparib especificamente não mostrou benefício. Então, aqui a gente consegue, nessa linha inicial, saber que pacientes que poderiam ter um benefício maior, ter algum benefício razoável também com deficiência de recombinação homóloga, e aquelas pacientes com olaparib especificamente que não teriam benefício de se adicionar o inibidor de PARP. Passa o próximo, por favor, Ri. No cenário do niraparib, o estudo PRIMA, ele já mostrou que mesmo pacientes com proficiência de recombinação homóloga, tá? Ele teve algum benefício. O benefício é bem menor, tá? Mas existe. Então, dos inibidores de PARP, o aprovado no Brasil, a gente tem o olaparib e o niraparib. O niraparib, ele teria benefício também para os pacientes sem alteração de recombinação, sem deficiência de recombinação homóloga, mas é bem menor. Então, a gente vê aqui, se beneficia mais paciente com mutação de BRCA, tem um benefício grande também em pacientes com um pouquinho menor, mais grande também com deficiência de recombinação homóloga, e teria um benefício bem menor, mas também foi positivo nas pacientes proficientes. Por isso que se discute, é totalmente imprescindível a gente checar a deficiência de recombinação homóloga nesse cenário inicial? Não é imprescindível. Mas se você tem uma dificuldade de conseguir acesso à medicação, porque nenhuma dessas medicações, apesar de serem aprovadas pela Anvisa, elas não estão no rol ainda, que paciente que eu vou brigar, eu vou insistir mais para utilizar, né, o inibidor de PARP? Com certeza paciente com mutação de BRCA, sem sombra de dúvidas.
E paciente que eu já sei que tem deficiência de recombinação homóloga, que aí seria 50% das pacientes, incluindo o BRCA, mais as outras, né, não BRCA mutado, que tem deficiência de recombinação homóloga, essas pacientes também têm um benefício muito grande. Então, também a gente tende a insistir um pouquinho mais de tentar conseguir usar a medicação. Os pacientes proficientes, o nosso ânimo de brigar muito para ter a medicação. Quando a gente tiver a medicação, a gente pode discutir mais profundamente, mas quando não tem ainda medicação com tanta facilidade, as proficientes talvez a gente tenha um pouquinho menos de ânimo. A gente pode discutir aí um tratamento de manutenção só com bevacizumab, por exemplo. Né? Então, nesse cenário, paciente com mutação do BRCA, a gente hoje em dia vai discutir niraparib ou olaparib de manutenção. Paciente com deficiência de recombinação homóloga, a gente pode discutir bevacizumab com olaparib, né? Ou eventualmente niraparib, e eventualmente pacientes proficientes de recombinação homóloga, a gente pode discutir fazer só o bevacizumab ou eventualmente a gente pode fazer o niraparib, que teve benefício também nesse grupo de pacientes. Na doença recorrente platinocensível, que aí foi o caso do solo 2, que avaliou apenas pacientes com mutação de BRCA, a gente vê aí um claro benefício, né, dessas pacientes com relação ao uso de olaparib. Próximo, Ri. Nas pacientes com deficiência de recombinação homóloga, e mesmo nas pacientes sem a deficiência de recombinação homóloga confirmada, a gente tem benefício. Então, com o niraparib, pelo NOVA, a gente tem benefício em todos os pacientes, na verdade, né? E aí que vem a discussão. A gente precisa checar HRD nesse cenário de doença platinocensível recorrente? Não, porque a gente não tem nenhum estudo que mostra que isso vai fazer diferença ter essa informação. Tem uma diferença mais de uma chance maior ou um pouquinho menor de responder, mas todos os pacientes se beneficiaram de inibidor de PARP nesse cenário. Então, basicamente, no cenário de platinocensível recorrente, a gente acaba utilizando inibidor de PARP independente da deficiência de recombinação homóloga, né? Sempre que o paciente consegue ter acesso à medicação. Ju, me perdoa a minha ignorância, para quem sabe, eu não faço tratamento de tumores ginecológicos nem de mama, então posso fazer perguntas que não sejam tão relevantes. Nesse cenário metastático, doença recorrente sensível à platina, em que a associação, o uso de inibidor de PARP, ele é isolado? Ele é junto com platina? Você faz primeiro a platina e depois uma manutenção? Exato. Primeiro você faz tratamento baseado em platina, se o paciente não progrediu, basicamente teve resposta, aí sim você vai seguir com tratamento de manutenção com inibidor de PARP, tá? Então é essa que E não tem ideia. estudo de você usar já a combinação desde o início? Até tem estudos avaliando isso, mas a aprovação foi feita porque, na verdade, você está usando uma platina, né? Se você vai usar uma platina e mais... Teoricamente, você já está afetando ali a via, né? E você acaba fazendo a manutenção depois, porque lembrando que esses pacientes têm um risco de recorrência muito alto, ainda mais quando já recorreu, né? Então, basicamente, é um paciente que o tratamento de manutenção é importante. Perfeito, tá ótimo. Vamos, então, prosseguir para o próximo caso. Agora, eu vou chamar a Débora, que vai fazer os comentários pertinentes ao caso. Esse é um caso do consultório dela, uma senhora de 71 anos, sem comorbidades. Em 2011, ainda em outro serviço, ela fez um diagnóstico de um tumor de mama. Na época, ela tinha, portanto, 61 anos. E veio aí um tumor na mama direita, um triplo negativo, com KM7 de 40%. Ela foi submetida a uma mastectomia e ao tratamento com químio que a gente não sabe ao certo qual foi. Ela acompanhou, ficou em seguimento após esse tratamento inicial e 8 anos após ela evoluiu com essa recidiva, que vocês conseguem ver no PET, uma recidiva óssea, né, uma lesão aí em arcos costais, além também de uma recidiva pulmonar e pleural, que foram confirmadas através de uma biópsia pulmonar, como vocês podem ver na imagem, né? Um câncer de mama metastático, triplo negativo, né? Receptor de hormônio, estrógeno e progesterona negativo, e o HER2 também negativo, e um PDL1 positivo. Débora, você quer fazer algum comentário da evolução dessa paciente? Então, assim, na medicina, nunca diga nunca, né? Então, de fato, até um dogma que a gente costuma passar aos residentes que tumor de mama triplo negativo é tudo ou nada. Então,
você oferece o melhor tratamento, são tumores agressivos, proliferativos, em que, em geral, o limiar para oferecer quimio é muito baixo e, em geral, a curva de recidiva ela tem um pico nos primeiros 2 anos, até o terceiro ano, 90% das recidivas ocorrem nos primeiros 3 anos. Passou esse período crítico, em geral, até os 5 anos, a gente costuma dizer que se o paciente com câncer de mama triplo negativo completou o aniversário de 5 anos pós-diagnóstico, tem uma chance enorme de estar curado. Tanto que eu costumo brincar com os residentes e falar, o que você preferiria? Ter um tumor de mama triplo negativo, T2N0 ou um T2N1, com 5 anos de segmento sem evidência de doença, ou um tumor hormonal T2N1 com 5 anos de segmento sem evidência de doença? Muito melhor um triplo negativo, porque a grande chance de o paciente estar curado. Só que, claro, a medicina não é uma ciência absolutamente exata, e quando essa paciente veio para uma segunda opinião, com essa recidiva óssea, pulmonar e pleural, eu falei, bom, vamos ver o que se trata, de fato, não é o esperado, ela tinha um tumor triplo negativo, de fato, no início há 8 anos atrás, então eu quis, é muito importante confirmar por uma revisão de lâmina, uma biópsia, que se trata de fato de uma recidiva de uma neoplasia triplo negativa, e que foi o caso, né? O Dr. Bach avaliou essas lâminas e era um tumor sem expressão de estrógeno, progesterona e HER2, e positivo para PDL1, acho que esse é o marcador que hoje no Brasil a gente ainda faz de primeira escolha para tentar expor o indivíduo à imunoterapia. Então, acho que são 2 testes que são fundamentais quando estamos diante de uma recidiva sistêmica de um tumor triplo negativo. Avaliar a expressão de PDL1, no nosso caso, pelo SP142, que pode abrir oportunidade para usar a atezolizumab combinado com nab-paclitaxel. Hoje, nós também temos opção de pembrolizumab, baseado na expressão do 22C3, em câncer de mama combinado a taxano ou a platina com Genzar, um ganho, inclusive, apresentado há 2 dias atrás, um ganho muito importante, estatisticamente significante em sobrevida global. Então, esse, na verdade, é uma medicação das mais importantes, mas aqui no Brasil não temos ainda aprovação de pembro para mama metastático, ela veio com expressão de PDL1 positivo, então a nossa primeira recomendação foi para tentar expor a imunoterapia com uma quimioterapia nab-paclitaxel, e outro marcador que é muito importante avaliar do ponto de vista germinativo se há alguma mutação em BRCA1, 2, e agora PALB2, como eu vou mostrar um estudo que também mostra benefício de inibidores de PARP, por exemplo, em pacientes com mutação germinativa em PALB2. Independente de história familiar, hoje já temos claro, por guidelines, por exemplo, do NCCN, que a testagem genética germinativa em pacientes com câncer de mama HER2 negativo metastático, ela é universal, independente de ser um tumor hormonal ou triplo negativo, independente de história familiar, idade, porque pode abrir uma oportunidade para um tratamento como inibidor de PARP, por exemplo. Perfeito. O Ri, você viu que tem uma pergunta no chat? Não sei se você... Não, eu não. Qual é a pergunta? A Grazi está perguntando para a Karina. É sobre o Ah, teste. Eu posso responder no final, posso responder agora rapidinho, que é sobre o teste do ACRD. Depende do que vocês acham melhor. vamos deixar para o final, Karina, se você se importa, por favor. Então, conforme a Débora comentou, baseado nesse exame do PDL1 positivo, o paciente recebeu, né, o tratamento com uma das opções, né, nab-paclitaxel com atezolizumab. Então, ficou aí quase 1 ano em uso, né? E aí, em abril de 20, ela evoluiu com este achado, uma doença, uma oligoprogressão do sistema nervoso central. Débora, É você quer comentar alguma interessante, coisa? em câncer de mama triplo negativo, é o nosso padrão, inclusive, guideline que a gente preconiza no Manual de Oncologia Clínica do Brasil, é acompanhar as pacientes com câncer de mama triplo negativo com ressonância de crânio, que tem doença avançada, com ressonância de crânio, mesmo num contexto de doença assintomática, e nós nos baseamos principalmente em um estudo publicado no JAMA,
que compare os desfechos de mulheres, de pacientes diagnosticados com câncer de mama, com doença avançada, e depois evoluem com doença do sistema nervoso central versus câncer de pulmão, em que é preconizado sistematicamente uma avaliação do sistema nervoso central com ressonância mesmo em pacientes assintomáticos. E esse estudo ele é muito bonito, né? Porque ele mostra que as pacientes com câncer de mama elas se apresentam com mais déficit neurológico, com uma condição clínica mais grave, mais síndrome convulsiva, piora clínica, deterioração, elas têm uma maior causa de morte neurológica do que pacientes com câncer de pulmão, e muito possivelmente não porque o câncer de mama é pior quando vai para o sistema nervoso central, porque você acaba diagnosticando mais tardiamente, porque esse indivíduo ele não é sistematicamente acompanhado com ressonância de crânio ao longo da evolução da doença metastática dele. Então, a nossa conduta é detectar essas lesões muito pequena, né? Paciente totalmente assintomática, faz um tratamento focal, não precisa irradiar crânio total, e você continua com controle, sem prejudicar a qualidade de vida, sem ter um déficit aí que pode ser potencialmente perene, né? Nesse contexto também, a nossa prática tem sido pedir um painel molecular somático, como um Foundation One, por exemplo, como que foi pedido para essa paciente. Em câncer de mama, isso pode abrir algumas portas, como, por exemplo, uma mutação somática em HER2, uma mutação somática em BRCA1, BRCA2, e abrir uma porta aqui, como foi no caso dessa mutação que foi encontrada em PALB2. A gente também presta atenção, claro, em status de microsatélite, em carga em TMB, mas no caso dessa paciente, o Foundation ele apontou para essa mutação em PALB2. Quer comentar, Karina? Sim, eu acho que uma coisa importante que eu quero comentar aqui é, de novo, fazendo essa diferenciação entre somático, né? Claro que pedir o somático, nesse caso, pode adicionar, como você falou, né, Débora, muita informação ou alguma coisa extra que você pode usar para decidir tratamento. Mas aqui, no caso, a única mutação que a gente chama de actionable é no PALB2, e essa mutação, a frequência alélica aqui, 48.9, é indicativa de mutação germinativa, embora seja um teste somático. Mas uma coisa importante, isso é importante aqui nos Estados Unidos, e de novo, porque eu lido com isso o tempo todo, né? Teoricamente, um teste somático não pode dizer com certeza que essa mutação é germinativa quando ele foi feita no tumor. Você tem apenas a indicação, por isso que você não vai ver falar, talvez você veja um disclaimer ali no teste falando isso talvez seja germinativo. Mesmo com essa frequência alérgica, Karina, mesmo com essa mesmo frequência alérgica você elevada, não pode assumir isso, eles levam super a sério aqui na parte regulatória, né? Quando você submete esses testes para aprovação, a parte regulatória eles vão falar se o seu teste é somático, você não precisa pode confirmar. dizer, você precisa confirmar. Então, tecnicamente, o oncologista faria aqui é pedir o teste germinativo só para confirmar que isso é uma mutação germinativa. E foi isso que você fez, né? Que eu acho que é o próximo slide. Karina, qual é a porcentagem de paciente que se apresenta com uma pesquisa somática, com uma frequência alérgica elevada, indicando uma alteração germinativa de fato, e que quando você faz a pesquisa não se confirma? Eu acredito que É seja pouco, uma pequena parte, pouco, né? é bem pouco. É bem pouco. Se essa mutação for somática, acontece, mas ela representa um clone muito, muito, muito grande, muito dominante ali dentro daquele tumor para ela Tá. ser somática. Então, é um número realmente pequeno. E mesmo sendo um número pequeno, se preconiza aí nos Estados Unidos essa confirmação. Sim. Tá bom. E aí ela fez, esse é o painel, Karina, sinta-se à vontade. Esse é o painel germinativo, que basicamente detectou exatamente a mesma mutação. E aqui, no caso, a gente tem a classificação da variante, que é patogênica, né? Isso é outra coisa importante. Em testes germinativos, principalmente quando a gente está lidando de genes de reparo de DNA e câncer de mama e ovário, é importante saber se a mutação germinativa é patogênica, né? E às vezes, a maioria dos laboratórios que vão reportar esse teste já vão ter isso, vão reportar como está escrito aqui que a mutação é patogênica, mas se alguém tiver dúvida ou não, se não tiver claro, dependendo do laboratório de onde veio, passa o próximo slide, Ricardo. Uma das melhores fontes para você encontrar ou procurar se aquela mutação germinativa é patogênica ou não, porque se ela não for patogênica, ela não vai ter utilidade clínica.
essa é a plataforma CleanVar, né, que é uma das plataformas mais conhecidas. É aberto, é acesso aberto para todo mundo, então é só você colocar o nome do gene, colocar qual que é a mutação específica, e ele vai te mostrar se essa mutação é patogênica ou não. Então, e às vezes tem resultados dentro dessa plataforma que vai falar muitas pessoas submeteram e confirmaram patogênica ou não, mas também ele vai falar se tem conflitos. No caso dessa mutação aqui, se a gente vê o review status, está falando sem conflitos, significa que todas as pessoas que submeteram dados para a plataforma CleanVar com essa mutação mostraram que, de fato, essa é uma mutação patogênica. Então, sem dúvida nenhuma. Mas eu só queria deixar essa mensagem aqui, que quando você tiver dúvida se uma mutação germinativa é patogênica ou não, você usa CleanVar. E uma também questão que eu acho que é importante colocar aqui, a gente está discutindo o Molecular Tumor Board, é que, de fato, hoje, cada vez mais, nós passamos a pedir testes moleculares somáticos, como o Foundation One, por exemplo, e muito se discute, eu sei que principalmente aí nos Estados Unidos, Karina, a questão de aconselhamento pré-teste, mesmo num teste somático, porque você pode se deparar com uma mutação, uma alteração que sugira uma alteração germinativa, isso tem uma implicação do ponto de vista de outros riscos, de outros tumores para aquele paciente e para a família também, né? Eu acho que acrescenta uma complexidade grande, né? Você ter aí que pelo menos minimamente ter um aconselhamento para que o paciente seja ciente desse fato e que a família inteira pode ter uma implicação frente a um teste Foundation que foi pedido para aquele paciente daquele tumor, né? Mas eu vou te falar, Foundation, e eu estou fazendo a mesma coisa no nosso painel aqui que a gente tá lançando agora, que é um painel bem grande. A gente limita o número de genes que a gente vai reportar, o que a gente chama de likely germline, porque senão você entra numa teia de aranha, porque se você vê tanto, quando você faz um painel como o nosso aqui de 500 genes, o da Foundation 400 e pouco, você vai ver tanta mutação que é likely germline, muita, né? Que o seu report vai ter 500 páginas. E também não faz sentido, você só vai confundir o oncologista que está olhando para isso. Então, a gente limita bastante no nosso teste aqui, a gente vai usar literalmente alguns poucos genes só de reparo de DNA e só para breast, ovário e próstata. E só isso. E aí o resto a gente não mexe. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo. Aqui, esse slide é só para mostrar onde na via de reparo de DNA o PALB2 está. O PALB2, ele é um gene que ajuda a formar o complexo BRCA1, BRCA2 e PALB2. Então, e esse complexo, quando ele está intacto, obviamente, a recombinação homóloga é intacta e vai funcionar bem. Qualquer mutação, tanto no BRCA1 e 2 e no PALB2, você vai ter deficiência na via de reparo de DNA. Então, com isso eu vou passar para a Débora para ela continuar, para a gente poder ter a chance de discutir clinicamente o desfecho aqui do caso. Então, esse caso, o paciente estava progredindo, frente a isso, uma mutação germinativa em PALB2 e a evidência que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante rapidamente, duas opções acho que se abriram, né? A preferenciabilidade para usar uma platina ou um inibidor de PARP como o olaparib, em que nós temos evidência, por exemplo, pelo estudo TBC-RC 048. O olaparib, eu lembro que ele não está aprovado em bula para mutação germinativa em PALB2 no Brasil, então foi colocado isso para a família, que teria uma certa dificuldade de acesso, e a questão de não sabermos como a carboplatina se compararia. Foi proposto, então, um regime de carboplatina com gemcitabina, e quem está acostumado a fazer mama sabe que uma segunda linha de tratamento, câncer de mama triplo negativo, em geral, sobrevida livre de progressão, em torno de 3 a 4 meses. Essa paciente ficou há mais de um ano com um agente platinante, mostrando o quanto esse gene mutado, ele causa de fato uma deficiência de reparo de recombinação homóloga, e um alquilante como a platina caiu muito bem, foi assim espetacular a resposta dela, excelente tolerância, uma resposta brilhante em imagem e uma duração de resposta também, como raramente se vê em câncer de mama triplo negativo avançado. Esse é o timeline de tratamento dessa paciente, e eu tenho só 5 slides que eu vou tentar passar um pouquinho rápido em relação ao que tem de evidência em mama para inibidor de PARP, os dois grandes estudos, Olimpiade e Embraca, os dois comparam inibidor de PARP com quimioterapia escolha do médico em pacientes com mutação germinativa em BRCA1 e 2,
E aqui eu tinha pacientes já expostos a pelo menos 2 regimes prévios de químio, só que esses regimes poderiam ser, inclusive, no contexto de doença localizada. Então, eu tinha nesses estudos em torno de 30% de pacientes em primeira linha e mostrou que inibidor de PARP performou bem melhor do que químio nesse contexto, com ganho importante em sobrevida livre de progressão, um hazard ratio em torno de 0,6, um ganho importante, uma maior taxa de resposta, que chega a 60% para inibidor de PARP versus 30% para quimioterapia escolha do médico, e nenhum desses estudos mostrou um ganho de sobrevida global. Pode passar, Ricardo. E aí, também a carboplatina também foi estudada em contexto de mutação germinativa em BRCA1 e 2, aqui pelo estudo TNT, e esse estudo ele recrutou pacientes triplo negativo overall, com ou sem a mutação germinativa. Como um todo, qualquer regime de quimio foi equivalente, a gente vê que não tem diferença em resposta, não tem diferença em sobrevida livre de progressão, mas na população mutada, eu vejo que carboplatina performa muito melhor do que um taxano, um dobro de taxa de resposta, de 68%, e uma sobrevida livre de progressão também muito superior. E ficou, depois da apresentação desses dois estudos, a grande questão, né? Bom, no estudo Olympia e o Embraca, o comparativo de químio com inibidor de PARP não poderia conter platina, as indústrias foram bem espertas em relação a isso, e a grande questão é como se compararia uma platina com inibidor de PARP. Pode passar. E a gente sabe que existem alguns mecanismos de resistência que são comuns às duas drogas e alguns mecanismos de resistência que, em geral, são exclusivos, por exemplo, de inibidores de PARP. Então, essa questão de será que um tumor que progride a uma platina é ainda sensível ao inibidor de PARP ou o contrário? Clinicamente, nós não temos nenhum estudo que compara essa sequência, mas biologicamente, esses estudos pré-clínicos mostram que talvez, quando um tumor ele fica resistente à platina, ele vai ser resistente também a inibidor de PARP, mas quando ele fica resistente a inibidor de PARP, talvez não seja resistente à platina, porque eu tenho mecanismos de resistência que são exclusivos a inibidor de PARP, e ainda o tumor ele pode manter uma sensibilidade à platina. Pode passar. Pode passar. Então, frente a essa questão, na época que eu trabalhava com o Javier Cortés, que estava no Valdebron, agora está em Madrid, a gente desenhou, fez todo o protocolo para um estudo como esse, para ver qual seria a sequência, né? Então, um estudo que avaliaria pacientes com câncer de mama metastático HER2 negativo, com mutação germinativa em BRCA, a seguinte comparação, né? Como que o olaparib se compararia à platina, e a progressão eu exporia a um platinante ou um inibidor de PARP de acordo com o braço. Esse estudo chegou em vias muito próximas de ser iniciado com a AstraZeneca, que a gente estava tentando, porque a gente colocou como um desfecho primário qualidade de vida para tentar provar que inibidor de PARP seria superior em termos de qualidade de vida. A nossa impressão é que talvez a equivalência de atividade clínica seja muito semelhante, mas que talvez a droga via oral, a droga-alvo, tenha um perfil de toxicidade melhor, proporcionando talvez uma melhor qualidade de vida, mas é um estudo que, de fato, está demorando muito para sair do papel, e até o que eu tenho de conhecimento, a gente ainda não conseguiu iniciá-lo. Pode passar. E só para terminar, mostrando como o PALB2, um gene que está relacionado ao reparo de combinação homóloga, também guarda uma sensibilidade a essas medicações, né? Então, esse é o estudo TBCRC 048, que avaliou olaparib em outras alterações que não mutação germinativa em BRCA1 e 2, e olha como os pacientes com mutação germinativa em PALB tiveram uma resposta objetiva de 82%, e também mutação somática em BRCA1 e 2, uma resposta objetiva de 50%. Então, também mostra uma resposta muito boa para essas drogas, mostrando que PALB está envolvido nessa via super importante de reparo do DNA. Pode passar. E o talazoparib também, um inibidor de PARP, apresentação em San Antônio ano passado, também mostrando, né, um estudo Basket, que tinha vários outros tumores sólidos, na coorte com câncer de mama e mutação germinativa em PALB, tinham 6 pacientes, e talazoparib teve resposta objetiva em 100% deles, mostrando de fato que estratégias como o uso de platina, uso de inibidor de PARP pode ser muito atrativo nesse nicho também de pacientes.
Para finalizar, o último slide é um slide apresentado pelo Mark Robinson na ESMO de 2019, em que ele descreve um caso de um paciente com mutação germinativa em PALB2, com uma resposta brilhante a olaparib. A gente gostaria de ter exposto essa paciente olaparib, mas conseguimos expor a carboplatina e o tempo mostrou que foi uma ótima escolha também, um excelente controle de doença com uma boa tolerância também à medicação. Perfeito. Então, a gente passou um pouquinho do tempo. Eu vou dar 1 minutinho de cancha para cada uma de vocês duas, tá? Para falarem, inicialmente para a Karina, né? Se ela falar qual é o desafio hoje. Eu estou vendo aqui vários desafios, talvez a heterogeneidade da mesma via em doenças diferentes, né? A questão das plataformas também, talvez isso seja um pouco de desafio. E Ju e Débora, hoje, de uma forma resumida, em que momento vocês pesquisam PARP, respectivamente, em ovário e em mama, se é germinativo, se é somático, se são ambos, tá bom? Brevemente, cada um de vocês três, por favor. E Karina, eu vou dar meu minutinho para a Karina falar, responder a perguntinha da Grazi, que acho que é uma pergunta importante. Se ela quiser fazer um perfeito. comentário também sobre VUS, e porque a gente tem muitos médicos que acabam tomando condutas em cima de VUS, né? Qual é a chance de uma VUS, por exemplo, se tornar patogênica no futuro? Acho que isso também pode ser uma discussão interessante, se ela puder fazer algum comentário nesse sentido. 2 perguntinhas, então, cá, para você. Tá, respondendo a Grazi, que perguntou que o teste de HRD, eu estou assumindo que você está falando da Myriad, o Grazi aqui, que mostra resultados, altas taxas de resultados indefinidos entre 15% e 18%, e qual poderia ser o motivo disso, inerente à tecnologia do teste ou material utilizado. O teste da Myriad, ele é feito com tecido, com biópsia. Na maioria das vezes, pelo menos aqui, quando se trata de biópsia, a gente está falando de parafina, né? Eu não sei aí, mas a maioria das vezes a gente está falando de parafina. E o fato da parafina, todos os problemas inerentes da parafina para qualquer teste, você tem alta degradação de DNA, né? O processo de parafinização do material. Então, pode ser sim. Eu poderia olhar detalhes disso, o que está envolvido nisso, mas eu assumiria que como o teste da Myriad, ele é genome-wide, né? Tem muitas regiões ali que você tem que analisar muita coisa, essa taxa de indefinidos pode ser devido à degradação da amostra de DNA da amostra mesmo, a qualidade pobre da amostra mesmo. Agora, quanto a VUS, eu acho que isso traz a gente que são variantes de unknown significance, né? Eu não acho que deve ser tomada não se deve fazer nada em relação a tratamento baseado em VUS, não agora. Essas bases de dados, como a CleanVar, te ajuda muito, porque você consegue ver o número de amostras testadas e quem viu isso e quantas vezes esses dados foram colocados na plataforma. Pode existir que em algum momento você veja alguma coisa que é VUS hoje, são tantos estudos, tanta gente trabalhando nisso, sequenciamento virou uma coisa tão mais barata, né? Então a gente consegue fazer muito mais na parte de pesquisa mesmo, que você pode ver alguma coisa que era VUS se tornar alguma coisa relevante ou patogênica. Mas se tiver na CleanVar como VUS ou em outras bases de dados, eu não acho que deve ser usado para tratamento e aqui o que é recomendado é que não se use mesmo. Em geral, a maioria dessas views, elas não se tornam patogênicas, a grande maioria, né, a princípio. É mais raro, a gente não pode falar nunca, mas é mais raro. Juliana, eu acho que a pergunta que você fez, que está no chat, eu não estou conseguindo acessar. Quem fez a pergunta foi a Maria Eduarda. Eu acredito que foi em ovário, tá? Para ovário. Paciente que já usou olaparib no contexto de doença metastática e progrediu. Nunca usou platina. Você consideraria usar platina em linhas subsequentes? Sem Eu acho que é para conseguirmos mama saber de fato, mama, sem conseguirmos saber de fato o mecanismo de resistência que ocorreu, qual intervalo seria adequado? Maria Eduarda, desculpa, você não sinalizou qual seria. Então, mama, é isso? Débora? Imagino que sim. Faz sentido. É uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta realmente que a literatura tem muito interesse, mas de fato, pela platina ser uma droga de custo baixo,
Em geral, vai ser muito difícil sair do papel alguém que patrocine para mostrar que a platina possa ter um papel nesse contexto, mas se vê, e aquela minha tabela que eu coloquei anteriormente, ela ilustra Perfeito. o racional disso, né? Então, em geral, se eu tenho um paciente que está usando inibidor de PARP, eu estou acompanhando de perto, eu vou ficar de olho e ver se não vai ser uma progressão maciça, eu vou repetir uma imagem com pouco tempo, eu tendo sim a expor o paciente à platina depois. E pode ser que haja uma sensibilidade ainda mantida a drogas que atuam nessa via do reparo, né? Então, por exemplo, o paciente pode ficar resistente ao olaparib porque ele perde a expressão do PARP1. E aí ele seria sensível à cisplatina, por exemplo. Então, existem esses mecanismos, né? Você pode ter o mecanismo de efluxo da droga do inibidor de PARP, que poderia deixar resistente a inibidor de PARP, mas manter sensibilidade à platina. Então, em geral, essa troca, né? O paciente ficou resistente à platina, a inibidor de PARP, em geral, dá para expor a platina. Inibidor de PARP, em geral, tem algum grau de resposta, né? Então é muito raro o indivíduo com resistência primária, se tem o biomarcador, né? Seja uma mutação germinativa em BRCA1-2, uma mutação somática em BRCA1-2 ou uma mutação em PALB2. E depois o paciente acaba progredindo, não é tão longa essa duração de resposta, então teve aí um benefício mínimo inibidor de PARP, a progressão eu teria, assim, uma vontade de expor a platina e ver o que acontece, né? O contrário não me empolga tanto, né? Então, se o paciente progrediu a platina, em geral, a exposição ao inibidor de PARP é muito raro que possa acarretar resposta. Desde que você acompanhe muito de perto, não acho errado também você tentar ainda manter essa via, mas tem que acompanhar muito de perto esse doente. Perfeito. Ju, aquela perguntinha, 1 minuto, a mensagem final, ovário. Quando pesquisar, como pesquisar? Todos os BRCA. pacientes têm que ser submetidos a uma pesquisa de mutação de BRCA, pelo menos, né? Acho que isso aí já é preto no branco. Todos os pacientes, isso aí já é bem definido. Todos os pacientes com diagnóstico de câncer de ovário têm indicação de fazer essa checagem. Germinativo, somático. Germinativa, tudo depende. Assim, essa questão do somático do germinativo é um pouquinho mais discutido, porque tem questão de acesso também, né? Então, para a gente, germinativo é mais fácil. Se você faz só o somático, se você faz só o germinativo, você vai perder uma porcentagem pequena de somáticos. Mas como hoje em dia a gente faz o teste HRD, e a gente consegue fazer isso gratuitamente nesse momento, a gente acaba, nesse momento que a gente faz o germinativo mais o HRD. Débora. Eu deixo essa mensagem também, que eu acho que na prática eu vejo muita segunda opinião no consultório e vejo muitas mulheres chegando com câncer de mama metastático, HER2 negativo, às vezes em quarta, quinta linha de tratamento e que nunca tiveram avaliado a mutação germinativa em BRCA1 e 2. Então, se eu for me pegar em critério de NCCN, por exemplo, para pedir, eu perco a identificação de pacientes mutadas até metade desses pacientes, já foi mostrado em estudos, né? Então, como abre uma oportunidade de um tratamento muito ativo com inibidor de PARP ou platina, se eu não tenho acesso a PARP, eu acho que é importante pedir esse teste para identificar os pacientes que podem ser elegíveis para usar essas medicações. Por questão de custo e acesso, você inicia germinativo. Inicio o germinativo, faço essa primeira triagem, daí se não vem, aí eu discuto um Foundation One ou um outro teste para avaliar no somático.